E aí, meu, beleza? Tudo bem aí? Eu espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. E hoje o videozinho é um pouquinho diferente, é mais um pouco direcionado para a história americana que eu queria compartilhar com vocês, já que aqui essa data que a gente vai falar hoje é uma data bastante importante, é uma data em sinal de respeito a milhares de vidas de soldados americanos que foram ceifadas durante as guerras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Memorial Day. Se esse assunto te interessa, fica aí até o final do vídeo que vai ser bem interessante, beleza? Vamos lá! O que é o Memorial Day? Memorial Day é uma data comemorada, eu acho que comemorada não é bem o sentido da palavra, mas é uma data onde ela é marcada no calendário sempre na última segunda-feira do mês de maio. Nessa data, então, é lembrado de todos os soldados que tiveram suas vidas perdidas na guerra e é um costume norte-americano as pessoas irem até o cemitério levar bandeirinhas, deixar nos túmulos dos seus entes queridos que já partiram. Tem um memorial em Arlington, túmulo do soldado desconhecido. É isso que eu vou colocar as imagens para vocês aqui, vocês vão dar uma olhadinha. E em grande resumo, o Memorial Day é um feriado oficial em homenagem então a todos os homens e mulheres das Forças Armadas norte-americanas que morreram durante o combate pelo país. Essa data específica foi estabelecida em maio de 1868, logo quando a Guerra da Confederação, que foi aquela guerra civil aqui nos Estados Unidos, ela chegou ao fim. Como que tiveram muitas mortes, muitos americanos que morreram brigando entre si, eles colocaram essa data em sinal de respeito, porque você sabe que os soldados, quando você entra para o exército, quando você vai para as forças armadas, você não tem muita escolha, você precisa lutar, às vezes nem é por uma ideia onde você está defendendo, mas por uma questão de imposição. Lá do comecinho da história, o Memorial Day ele não tinha esse nome. Quando as pessoas se reuniram para celebrar essa data, em sinal de respeito a todas as vidas que foram perdidas, eles chamaram de Decoration Day. Essa data tinha a finalidade de unir toda a nação para uma celebração em sinal da memória dessas pessoas que morreram em combate. Mais tarde o dia começou a ser chamado pelo nome utilizado hoje e as celebrações passaram a honrar todos os soldados e membros das forças militares americanas que morreram então representando o país em todas as guerras, não só naquela guerra que a gente está falando aqui, que é a guerra que ocorreu dentro dos Estados Unidos, a Civil War, a guerra civil aqui. Apesar de ser uma data bastante antiga, lá em 1868, o Memorial Day ele passou a ser uma data reconhecida oficialmente pelos calendários americanos em 1971 apenas. Por uma questão cultural também, é um dos poucos feriados, se não o único feriado em que o americano aqui ele costuma emendar. Então você tem sábado e domingo, que geralmente o pessoal ou não trabalha ou dá uma freadinha, e na segunda-feira. Então você tem um feriado mais prolongado e é uma data onde o pessoal aqui costuma sair para viajar, ver os familiares, eles dão uma passada no cemitério também para levar as flores e a bandeira. Então isso não é muito comum porque aqui nos Estados Unidos o pessoal trabalha muito, eles trabalham de verdade. Quem mora em cidades mais frias geralmente pega a família, vai dar uma volta para a praia. Muita gente vem aqui para Califórnia pelo fato de agora ser um pouquinho mais quente, apesar das praias aqui serem muito geladas, mas aproveitando, a gente está passando pelas férias escolares, então tem um feriado mais prolongado, é muito bacana para realmente unir toda a família e passar um tempo junto. Um pouco sobre a tradição do Memorial Day, o que tem de diferente, o que o pessoal celebra, o que acontece. Geralmente, culturalmente, historicamente, o presidente ele sempre faz um pronunciamento para toda a nação. E o povo mais patriota mesmo aqui, que são aqueles americanos que geralmente tem a bandeirinha na frente da sua casa, você já deve ter visto muito isso em filmes. Os brasileiros aqui eles levam muito a sério a questão do respeito pela bandeira, então eles são considerados os patriotas assim mais orgulhosos, vamos dizer assim. Então esses mais patriotas costumam aproveitar o fim de semana prolongado para passar um tempo com amigo e família, que nem eu estava falando para vocês, e para fazer pequenas viagens, em alguns casos manter-se até o próprio feriado, lembrando e homenageando pessoas queridas da família que foram mortas na batalha.
A tradição de manter a bandeira meio mastro, nessas casas que eu estava falando ali, que geralmente tem as bandeirinhas na frente, também é bastante recorrente, é bastante regular nesse período. Mas geralmente no fim do dia, a bandeira ela é erguida também até o topo do mastro para simbolizar a determinação dos vivos de manter a luta pela liberdade, para que aquele pessoal que morreu pelo país não tenha morrido em vão. Então, de uma maneira bastante simplificada, Memorial Day, Dia da Memória, é realmente para você lembrar pelo que eles estavam lutando, por que eles estavam querendo fazer com que o sonho de liberdade americano ele fosse realmente muito mais forte, muito mais difundido. E hoje a gente, como brasileiro ou como o resto do mundo, conhece muito bem essas palavras como o sonho americano, que você pode fazer tudo, você tem a sua liberdade, mas você tem uma liberdade com consciência, com deveres e com o devido respeito que o país precisa. E por fim, além de todo esse significado da memória, do dia das lembranças, das vidas que foram perdidas, tem um outro significado também que durante o Memorial Day é comemorado, daí sim a gente pode usar a palavra comemorado, o início do verão de verdade mesmo aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que o pessoal também aproveita aquela ideia para sair passear um pouquinho, porque os dias já são um pouco mais agradáveis e já dá para curtir um pouquinho mais. Então é uma ideia bastante rápida, só para comentar um pouquinho para vocês sobre o que é esse dia, qual que é a história dele. Os americanos aqui eles levam muito a sério mesmo esse dia, é um dia de bastante respeito. Tem muita parte comercial aqui, muitas lojas fecham, não abrem realmente. As pouquinhas que abrem geralmente não são porque são americanos, geralmente são pessoas que vêm de outras partes do mundo, até porque o pessoal, não é todo mundo que sai viajar, então tem muita gente que fica em casa, que vai pedir um delivery, que quer sair passear com as crianças em algum lugar, aproveitar o feriado. Mas aos poucos, até por uma questão de respeito de quem está vindo de fora do país, que está morando aqui ou que está passando uma temporada, as pessoas vão se alocando, elas vão pegando essa questão assim de mais sensibilidade, porque é uma data em que todo mundo tira realmente para pensar no que está acontecendo. A gente está passando por um momento bastante tenso aí, que é essa guerra entre Ucrânia e Rússia. Aqui os americanos agora, além de ter as bandeirinhas dos Estados Unidos na porta das suas casas, muitos deles também estão colocando a bandeira da Ucrânia. Então essa parte assim de lembrança de guerra, de vidas que foram perdidas, nesse momento ela vem muito mais latente, muito mais forte e realmente faz a gente pensar um pouco sobre toda essa questão. Então, como eu tinha falado para vocês, o vídeo era bem rápido, era mesmo só para falar um pouquinho sobre essa data. Existe um filme que fala um pouquinho mais sobre a história realmente dos soldados, que o nome do filme é Memorial Day, é um filme já um pouquinho mais antigo, mas o filme é muito bom. Ele conta a história de um ex-combatente que está passando um dia com a família e daí acaba que os netinhos acham uma caixa antiga e daí a hora que abre aquela caixa ele começa a vir toda a lembrança de guerra e conta um pouquinho sobre o que foi essa história. Eu recomendo muito, o filme é muito bom e eu acho que vocês vão gostar também. Beleza, minha gente? Então, obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Vou colocar mais alguns vídeos aí daqui pra frente. Se você gostou, deixa o seu like aqui no canal, se inscreve, manda esse vídeo pros seus amigos. E se você, assim como eu, gosta muito de história, de entender um pouquinho melhor como é que funciona todo esses feitos históricos, não só aqui dos Estados Unidos, mas do mundo, que tem uma importância também mundial, acompanhe o canal que provavelmente vai ter muito mais vídeo assim também, não só de viagem, não só de cultura, mas um pouquinho de história. Beleza? Muito obrigado, um beijão pra vocês e até!